Alô, amigos do Sport Center. Fluminense e São Paulo se enfrentam neste final de semana com objetivos muito diferentes no Campeonato Brasileiro. Enquanto o tricolor das Laranjeiras busca se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento, o São Paulo tenta entrar no G4 da competição. Para este duelo, o técnico Mano Menezes não terá mais o volante André, que foi vendido para o Wolverhampton da Inglaterra. Além disso, não conta com Martinelli, que está suspenso. O uruguaio Facundo Bernal e também Lima devem ser os titulares da equipe. Já o lateral esquerdo Marcelo e o atacante Cano treinaram normalmente com o restante do elenco e podem ser as novidades. Já o São Paulo tenta quebrar uma marca negativa como visitante no Campeonato Brasileiro. São 4 jogos sem vitórias, com 3 derrotas e um empate. Para este duelo, terá a volta dos suspensos Alan Franco e também Zubeldia, que não estavam na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Também poderá ter Igor Vinícius, que treinou normalmente e pode ser a principal novidade. E ele estava com uma tendinite. Faltando poucos dias para o encerramento da janela de transferências, o tricolor busca um lateral esquerdo. Tentou Alexandro e também Mário Rui, mas ainda não conseguiu uma contratação. Para esse duelo de tricolores pelo Campeonato Brasileiro, promessa de casa cheia, já que mais de 40 mil ingressos foram vendidos. Porque o São Paulo tem que fazer ponto nesse jogo, embora seja muito difícil, a gente sabe, o Fluminense está em plena ascensão. Mas, cara, vai ter data FIFA, vai ter tempo aí. Vamos com tudo para mim. Mas que eu queria saber de você e da sua apuração. Boa tarde, satisfação. Boa tarde, satisfação. Não, a minha ideia é a mesma da tua, só que o fazer ponto não depende só da escalação dos principais jogadores, né? Eu acho que o São Paulo tem uma dificuldade grande e acho que o empate é um bom resultado para o São Paulo lá na manutenção do G6, né? Mas atendendo a pedidos, e acho que essa era a coisa mais natural, o São Paulo vai com a força, aí abre aspas, máxima para o Maracanã, né? Com alguns retornos importantes do Zubeldia e do Alan Franco, sobretudo, né? Eram os suspensos contra o Atlético Mineiro, esses são retornos importantes. Uma baixa, que eu já apurei, que ela pode ser sentida, sobretudo durante a partida, que é o Michel Araújo. Aí me perguntaram 1000 coisas. Vínculo do Fluminense? Não. O Michel Araújo foi contratado em definitivo pelo São Paulo, não tem mais vínculo nenhum, porque ele nunca jogou contra o Fluminense. Né? Sim. Mas não é isso. Na verdade, o que acontece com o Michel, além da questão do abalo emocional, da presença no enterro do esquerdo, foi um dos jogadores, né, presentes lá. Aliás, o Nacional homenageou o São Paulo na conta oficial deles e tal, e tudo mais, né, do Uruguai. A torcida fez um mural, naquele mural em frente ao Morumbi, lá que tem muitos ídolos, lá tem agora um esquerdo lá, né? Exatamente, torcida do São Paulo, fogo. Foi muito legal. O Michel chegou do Uruguai e teve o nascimento do filho dele. Então, tudo isso, assim, ele não... Mix de emoções, e na verdade, na prática, ele não dorme uma noite completa, ele não dormiu 3 noites seguidas, a do jogo, a do velório, enterro e a do nascimento do filho. Então ele não treinou bem, né? Não estava bem, e por conta disso ele não viaja. Esse vai ser o único preservado, fora os contundidos. Para compensar um pouco, já que o Michel é opção de lateral esquerdo, e de meia, o Lisieiro está relacionado, né? O Lisieiro que vinha lesionado e, né, tirou. Depois a gente vai falar essas coisas da janela, lateral, etc. O Lisieiro é uma opção para as duas lacunas que o São Paulo tem hoje: volante e lateral esquerdo exatamente. Na emergência. Ele vinha entrando bem, né? Até se machucar. Exatamente. Aí se machucou, já não jogou contra o Nacional em Montevidéu e agora volta aos relacionados no banco, podendo atender ou o volante ou o lateral esquerdo, dependendo da situação. Então, é essa circunstância. Ele é o lesionado que volta. Então, ele, Zubeldia e Alan Franco, as novidades, e o Michel Araújo abaixo. Bom, então, de resto, é o time que vai sem o Ferreirinha, que está machucado. Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco, Wellington, Luiz Gustavo, Bobadilha, Rato, Luciano, Lucas e Caleri. Não sei. Sinceramente, esses todos vão. Vão viajar, mas acho que eles podem, talvez, alguém não jogar? Eu não sei, Tidoni. Acho que a partida contra o Atlético rendeu fortes emoções, né? Tem gente que achou um lixo,
que o time é um lixo nesse sistema, que é previsível e tá. Não é o caso. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso, exato. Mas tem muita gente que acha que tem que mudar, tem uma alternativa fora de cá, o time mais rápido, para botar moleque na ponta, botar o William Gomes, botar o Marcos Antônio, botar o terceiro zagueiro. E isso tudo ficou em segundo plano, e o Zubeldia trabalhou 2 treinos, na verdade um na prática, do sábado, para definir qual a melhor escalação para pegar o Fluminense. O fato é que todos os titulares estão relacionados e viajam, né? Você falou da ausência do Ferreirinha, não só, né? Igor Vinícius, Patrick e aqueles que já estavam fora, né? Sim. Tá, mas enfim, a manchete é São Paulo vai com a força máxima que pode ir. Não sei se vão jogar, mas todo mundo vai estar lá, o que me parece um bom sinal. Bom, o Fluminense que vem em franca evolução, né? Quando o Mano assumiu o Fluminense tinha 6 pontos. O Fluminense está agora com nada menos do que 20 e tantos, né? Deixa eu ver aqui. A classificação. O Fluminense está com 24, fora da zona de rebaixamento. 24 pontos. Então fez pontos abertos, saiu da zona de rebaixamento. A torcida tem apoiado bastante o Fluminense, porém o Fluminense não vai ter o André. Já foi embora. Já embarcou, já caiu fora. O Fluminense contratou um outro jogador já, inclusive, né? Da Série B, lá, o cara do Cascavel. Cascavel, acho. Isso. Mas o Fluminense não vai ter o André, que é um desfalque importante. Tudo bem, não vai ter nunca mais, mas já não ter o cara agora, e é um jogador importante, né? O André viajou e já estreou pelo Wolverhampton, uma coisa maluca. Olha. Já jogou na Inglaterra. Além do André, essa é uma coisa importante, o Fluminense não tem o outro volante, o Martinelli, suspenso. Então, os 2 volantes que vinham jogando como titulares estão fora. É curioso se a gente for pensar, porque os problemas do Fluminense estão concentrados também na volância e na lateral esquerda. Ele não tem os 2 laterais esquerdos. O Diogo Barbosa, que fez uma cirurgia, e o Marcelo. Tá jogando o Guga improvisado, que é destro, né? Lateral direito na esquerda. No meio, você falou da contratação do volante, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso na janela, mas quem joga no lugar do André é o Bernal, uruguaio, 20 anos, que também já tinha sido contratado na janela para volante. Quer dizer, o Fluminense já contava com a saída do André, tinha contratado o Bernal. E contratou um segundo, que é uma aposta, é o Vitão, que é um jogador que eu estou no Londrina e no Cascavel, 20 anos também. Então ele contratou um gringo e um brasileiro, 2 jovens para suprir a ausência do André, né? Depois a gente fala também, porque o Fluminense também contratou um lateral esquerdo, viu, Tironi? Tudo rápido. O Gabriel Fuentes, colombiano, que jogou no Júnior de Barranquilla, estava jogando na Libertadores. Foi contratado. Então é aquilo, né, cara? Depois nós vamos comparar a janela, falar a janela do São Paulo. Nenhum desses caras, fora o Bernal, que já está há algum tempo e já jogou, já estreou, vai estar à disposição contra o São Paulo. Mas o Fluminense está mirando na frente, né? Não, o resto da temporada. Então, assim, para o jogo do São Paulo, vai jogar o Bernal de primeiro volante. A dúvida é o segundo volante, no lugar do Martinelli, porque o Mano não tem, hoje, um segundo volante defensivo. Ele tem 2 jogadores que são mais criadores, né? Que é o Lima e o Nonato. Então vai ser um time mais faceiro, porque depois tem Arias e Ganso, né? Para completar o meio de campo. Então, Bernal, Lima ou Nonato, Arias e Ganso, o meio-campo do Fluminense. De qualquer forma, o Fluminense precisa de ponto, né? Embora tenha saído da zona de rebaixamento, claro. precisa fazer ponto, não é? Vai ter que ir para cima do São Paulo. Veremos como vai ser esse jogo. A gente vai falar da arbitragem já, mas antes eu quero deixar um recado aqui com vocês. Está aí no seu... Jamal Lewis e Santiago Longo são 2 jogadores que o São Paulo está fechando, né? Está fechando os últimos detalhes para a contratação. O Jamal Lewis é um jogador que é do Newcastle, atuou na Premier League, é um jogador inglês de 26 anos e que o São Paulo apostou, né, na vinda desse jogador no futebol brasileiro. É algo que até pegou muita gente de surpresa, né? A diretoria trabalhou com esse nome em sigilo nos últimos dias e conseguiu avançar. O jogador é esperado, inclusive, amanhã, né, no domingo, às 6 da manhã, para chegar e acertar os últimos detalhes, fazer exames médicos e assinar o contrato com o São Paulo. A expectativa é muito grande dentro do Morumbis em relação a esse jogador, né? Nos bastidores do São Paulo,
vai ser, né, uma contratação assim, caminhando muito bem do jeito que está, uma contratação de impacto no mercado. São Paulo que tentou aí jogadores experientes, como o Alexandro, como o Mário Rui, mas acabou fechando com um jovem jogador que tem uma cultura do futebol completamente diferente aqui da América do Sul, e é uma aposta grande, inclusive, né? E o outro jogador é o Santiago Longo, que é do Belgrano, um jogador argentino, um jogador um pouco mais com características defensivas, mas é um atleta que o São Paulo bota muita expectativa para ser um jogador alternativo ali ao Luiz Gustavo, né? Nessa função de primeiro volante, com a lesão do Pablo Maia, a lesão também do Alisson, o Luiz Gustavo é um jogador já experiente, um jogador já com idade, acima dos 30, e é um atleta que também há um cuidado em relação ao calendário brasileiro. Então, Santiago Longo chega para ser uma alternativa aí ao Luiz Gustavo. Então, a janela do São Paulo pontual, né, nesse meio de ano, foi uma janela que foi assim de 4 jogadores europeus, né? 4 jogadores que estavam na Europa, né? Tirando o Santiago Longo, evidentemente, né? Que é do Belgrano, mas os outros 3 sim da Europa, né? O Marcos Antônio, o Juan, Sassuolo e agora o Jamal Lewis do Newcastle. Então, assim, 3 jogadores vindo da Europa, um vindo do futebol argentino, muita comemoração nos bastidores do São Paulo.